E hoje o mercado de criptomoedas teve uma surpresa, é disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou atualizar a análise gráfica do Bitcoin, que andou caindo nessa terça-feira. Vou atualizar a análise dos eventos macroeconômicos. Tivemos algo muito importante que impactou e causou essa queda no mercado, mesmo com o mercado americano subindo. Vou atualizar também a análise de sentimento do Bitcoin, atualizar a análise das principais altcoins. Mas antes de continuar, meus amigos, não deixem de se inscrever aqui no canal da Perium no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, deixar seus comentários aí embaixo, seguir o nosso canal no Telegram, porque lá a gente compartilha as nossas operações e traz novidades importantes do mercado. E bora lá atualizar a situação do Bitcoin graficamente, tá? Bitcoin estava ali fazendo um fundo duplo nos últimos dias, né? Que normalmente é um padrão que indica alta. Só que, galera, é o que eu falei com vocês no domingo de noite, tá? A gente tem que lembrar que ele formou esse padrão aqui, rompeu no final de semana, no domingo. Geralmente, dia de final de semana, não dá para confiar no que o mercado está fazendo, principalmente criptomoedas, porque todos os outros mercados do mundo estão fechados. O alvo desse fundo duplo ali estava na região dos $65.200, mas como eu falei com vocês nos últimos dias, desde domingo eu estou alertando para essa possível armadilha dessa subida que o mercado estava fazendo. Tá? A análise gráfica está indicando uma coisa, mas nessa terça-feira a gente teria pronunciamento do presidente do Banco Central dos Estados Unidos e isso poderia mudar os mercados dependendo do que ele falasse. Assim que ele falou, eu já fui correndo lá no canal do Telegram, escrevi e joguei lá a informação, tá? E assim que ele falou, o mercado acabou caindo, né? Assim que ele falou, pessoal, o Bitcoin ele formou um padrão gráfico conhecido como topo duplo, tá? Isso eu esqueci até de falar na hora no Telegram, que eu fiquei tão olhando a reação do mercado e o que ele estava falando que eu nem lembrei de olhar o gráfico e ver padrões, tá? Me desculpem, mas o Bitcoin formou um topo duplo ali, né? Quando após a fala dele ali às 10h40 mais ou menos da manhã, e o alvo desse topo duplo era ali na região de 61.250 aproximadamente. O Bitcoin já foi lá, já bateu o alvo, então esse topo duplo aqui já está meio que concluído, tá? Não tem mais agora um padrão novo. E o que eu considero aqui é o seguinte, aquele fundo duplo que a gente via no sábado com alvo lá nos $65.000, na minha visão, está invalidado, tá? Eu não consigo mais enxergar aqui algum sinal muito claro para aquele fundo duplo, tá? Para mim tá invalidado, a gente não tem sinais de alta agora, sinais de queda novos também infelizmente não temos, tá? O mercado está aí bastante indeciso nesse momento, sem padrões novos, tá? A única coisa relevante que eu consigo ver em termos de análise gráfica é que o Bitcoin está próximo de uma região de suporte. Nessa região aqui dos 60, entre 60 e $56.500, é a região que historicamente segurou o Bitcoin, tá? Então tá numa região aí que tem potencial para ser fundo, mas isso vai depender dos próximos dados macroeconômicos que nós vamos ter nessa semana, tá? E vamos aqui falar dos dados macroeconômicos, né? Hoje o mercado americano, ele acabou tendo um dia de alta, tá? O SP500 subindo, né? Quando a gente vai para o DXY aqui, foi um dia de queda para o índice do dólar, tá? Mostrando que os investidores estiveram relativamente propensos a risco a nível global, né? Só que no Brasil que a coisa não tá muito legal aí de dólar, que não para de subir, tá? Mas enfim, a gente vai aqui para a situação das bolsas americanas. Eu realmente não entendi o porquê da subida das bolsas americanas hoje, tá? Isso porque, pessoal, após as 10h30 da manhã, nós tivemos ali o Jerome Powell se pronunciando em um evento de política monetária lá na Europa, né? Um evento do Banco Central Europeu. Aqui na imagem vocês podem ver à direita o Jerome Powell, tá? O presidente do Fed, no centro aqui a Christine Lagarde, né, presidente do Banco Central Europeu, e aqui do lado esquerdo tá o Roberto Campos Neto, que é presidente do Banco Central brasileiro, né? Eles estavam ali num painel de discussão sobre política monetária e, obviamente, o que estava todo mundo ansioso para ver é o que o Jerome Powell iria falar, tá? Que é o presidente do Banco Central dos Estados Unidos, iria falar, tá? E eu assisti ali na hora o que ele estava falando e ele falou basicamente o seguinte, pessoal, que ele falou que o mercado de trabalho nos Estados Unidos continua forte, que a inflação ainda não convergiu para a meta, que eles estão vendo progresso, a inflação está caindo, mas eles precisam de mais dados macroeconômicos. Uma coisa importante que ele falou, tá? Ele disse que antes ele e os dirigentes do Banco Central dos Estados Unidos, até o último gráfico de pontos que eles divulgaram, estavam acreditando que a inflação lá nos Estados Unidos só convergiria para 2% em 2026, tá? E ele disse
nesse evento de hoje, que agora eles já estão acreditando que lá pelo final de 2025 a inflação pode estar convergindo para 2%, que é a meta deles. Daí, para quem não entende como que isso impacta, né? Quando o Jerome Powell, quando o Banco Central dos Estados Unidos sobe os juros, isso é ruim para o Bitcoin, para as criptomoedas. Quando mantém alto, é ruim para o Bitcoin, para as criptomoedas. E quando cai os juros e ele fica num patamar muito baixo, isso é bom para o Bitcoin, para as criptomoedas, pode promover a valorização, tá? Então por isso que o mercado está tão ansioso para saber se esses juros vão cair ou não, né? Essa entrevistadora aqui que estava coordenando ali esse painel, ela até chegou a perguntar em tom de brincadeira para o Jerome Powell, né? E em setembro, tá? Em setembro a gente vai ter... será que em setembro a gente pode ter corte de juros? Né? Ela perguntou num tom assim meio de brincadeira e o Jerome Powell já deixou claro que não, ele não deixou claro, né, se vai ou não, mas ele já deixou assim no ar de que talvez não, que a gente ainda tem que, entre aspas, né, as falas dele, a gente ainda precisa de ver mais dados para a gente tomar a decisão se corta os juros, ou seja, aquilo que pode fazer o Bitcoin e as criptomoedas subirem pode demorar mais, e isso, na minha visão, explica essa queda aí das criptomoedas hoje, tá? Para resumir a fala dele, o que eu entendi no geral da fala dele ele acha que o mercado de trabalho está forte e eles não têm pressa para cortar os juros, tá? O que é ruim para o Bitcoin e para as criptomoedas. Por que ele não tem pressa? Porque o mercado de trabalho está forte, a economia ainda está relativamente resiliente, tá? Embora esteja esfriando, né? E a inflação ainda não convergiu para a meta deles é 2%. Eu não acredito que eles precisem que a inflação chegue em 2% para começar a cortar os juros, tá? Mas eu acho que eles estão querendo ver mais dados macroeconômicos, o que levanta dúvidas. Será que ainda em 2024 eles vão começar a cortar juros? Eu não sei, tá? A gente tem que ver como vai estar principalmente o mercado de trabalho nessa semana, né? Porque uma das coisas que eu entendi ele está associando o mercado de trabalho relativamente forte, o desemprego ainda baixo nos Estados Unidos, ao fato de ele não precisar correr para cortar os juros agora, o Banco Central dos Estados Unidos não precisar correr, tá? Então, se, por exemplo, na próxima sexta-feira, a gente vê dados macroeconômicos mostrando o desemprego acima do que eles estavam esperando aí para esse mês, pode ser que isso mude, tá? Pode ser que o Banco Central dos Estados Unidos passe a ter que cogitar aí um corte de juros talvez antes, né? O mercado pode precificar isso antecipadamente, tá? Então, a gente tem que ficar de olho, inclusive, amanhã a gente vai ter dados macroeconômicos extremamente relevantes. Inclusive, hoje a gente teve alguns dados macroeconômicos relevantes, né, do mercado de trabalhos. Hoje a gente teve a oferta de empregos Jolets de maio, tá? Então já é um dado de um mês aí que nem é nem o mês passado, né? Um mês atrasado aí, tá? Esse dado de oferta de empregos Jolets, pessoal, depois de muito tempo aí ele começou a dar uma acelerada, tá? Foram criadas 8.140 vagas ali de acordo com esse dado, acima dos 7.960 esperados e acima dos 7.919 do mês de abril, tá? Então, assim, deu uma acelerada no mercado de trabalho, né? O mercado de criptomoedas, o Bitcoin, ele já começou a cair ali após a fala do Jerome Powell por volta das 10h40 e aí depois veio esse dado aqui macroeconômico do mercado de trabalho, mostrando o mercado de trabalho mais forte do que o esperado, e aí que o mercado caiu mais um pouco, tá? E amanhã, como eu disse, a gente vai ter mais dados extremamente importantes, tá? Lembrando que amanhã é feriado nos Estados Unidos, tá? Então o mercado americano amanhã ele vai encerrar mais cedo, ele não vai ficar a tarde toda funcionando. Isso significa que a partir da parte da tarde a gente pode ter menos liquidez para o mercado aí de criptomoedas também, tá? Porque muito do volume de criptomoedas ele vem dos Estados Unidos, né? E amanhã, às 9h15 da manhã, a gente vai ter variação de empregos privados ADP de junho. Esse dado é um dado do mercado de trabalho mais recente, tá? O mercado está esperando um leve crescimento em relação a maio. O mercado está esperando 159 mil, essa é a projeção, contra 152 mil que foi em maio, tá? E se esse dado aqui, por exemplo, vier acima dos 159 mil que são esperados, eu acho que a gente pode ter uma surpresa negativa para o mercado, tá? Porque se a economia está indo melhor, se o mercado de trabalho está indo bem, significa que o Banco Central dos Estados Unidos não vai ter que ter muita pressa aí para cortar os juros, né? Isso aí vai confirmar o que o Jerome Powell falou aí de forma implícita hoje, tá? A gente também vai ter os pedidos iniciais do seguro-desemprego,
né? Que eles estão aí, a expectativa é 235 mil. Se vier um número maior do que isso, é bom. Se vier um número abaixo, é ruim, tá? Ele é o contrário do dado de empregos, né? A gente também vai ter o PMI do setor de serviços. Esse dado aí é importante, tá? A expectativa é 55,1. Se vier acima de 55,1, é ruim para os mercados nesse momento, que mostra que aí o setor de serviços está muito mais forte. Se ele vier abaixo ou igual, é bom, tá? O PMI ISM de produtos não manufaturados de junho é mais importante ainda do que o PMI do setor de serviços, tá? E ele, a expectativa é de 52,7. Se ele vier acima de 52,7, aí a gente pode ter um cenário um pouco complicado para o Bitcoin, para as criptomoedas e para os ativos de risco, porque vai estar confirmando aquilo, tá? O mercado de trabalho está aquecido, a economia dos Estados Unidos está relativamente resiliente, né? Esse setor aqui de não manufatura, implicitamente ele envolve serviços, tá? Então, isso daí acaba indicando para o mercado que o mercado de trabalho nos Estados Unidos continua relativamente aquecido, a economia está forte, o Banco Central ainda não precisa correr para cortar juros, o que significa que os juros podem ficar mais altos por mais tempo, tá? E importantíssimo, pessoal, amanhã de tarde, às 15 horas da tarde, no horário de Brasília, a gente vai ter atas da reunião do FONC. Nesse horário, os mercados americanos já vão estar fechados, tá? Fechados. Essa ata, pessoal, é um documento que geralmente ela traz uma visão ali, é um documento como se resumisse ali, trouxesse uma visão do que foi discutido ali entre os membros votantes do Fed, do Banco Central dos Estados Unidos, na última reunião, tá? Então esse documento, muitas vezes ele só traz aí algo que a gente já sabe da última reunião, né? Mas às vezes ele costuma trazer algumas informações, algumas visões de alguns membros ali do Banco Central dos Estados Unidos que não são talvez não ficaram muito claras na última reunião, tá? Então é importante esse documento amanhã. No geral, o que eu tô vendo amanhã é um dia recheado de dados macroeconômicos, isso pode causar volatilidade no mercado, mas ao mesmo tempo é um dia aí que tem tendência a ser encerrado logo, tá? A parte da manhã a gente pode ter mais volatilidade, na parte da tarde talvez nem tanto, né? Quinta-feira é feriado nos Estados Unidos, tá? Então não tem nada, o mercado pode ficar parado. E aí sexta-feira é o dia dos dados do mercado de trabalho mais importantes, que são ganho médio por hora trabalhada, o famoso payroll, que é o relatório de empregos não agrícolas, e a taxa de desemprego dos Estados Unidos, tá? Será que ela vai subir aí em junho, né? Porque esse nível aqui de 4% já é o nível aí que o Banco Central dos Estados Unidos está esperando aí para o final do ano. Será que ela vai começar a subir mais aí do que eles projetaram na última reunião de junho? Será que ela vai cair? Isso é de extrema importância, porque o mercado de trabalho é um dos fatores, é uma das variáveis que pode levar o Banco Central dos Estados Unidos a mexer nas taxas de juros, tá? Então, essa semana é uma semana carregada de dados macroeconômicos. Para mim, o evento mais importante foi esse de hoje, o discurso do Jerome Powell lá em Portugal, tá? A gente também não pode deixar de falar da situação da análise de sentimento do Bitcoin. O que aconteceu aqui com o Bitcoin, pessoal? A gente está vendo de novo o long short ratio subindo, tá? Só que agora ele não está subindo porque a gente está tendo pessoas abrindo muitas posições long aí nas últimas horas. Pelo contrário, tá? O Open Interest ele subiu, mas depois ele caiu, né? E agora está em 84 ali parado, tá? Então assim, a gente tem uma situação em que a gente não tem um sinal muito claro por enquanto, tá? A gente tem que aguardar aqui e ver o que vai acontecer com o long short ratio na próxima vez que o Open Interest subir. No geral, o long short ratio está em 2,6, então a gente está com mais pessoas apostando na alta do que na queda. Geralmente, quando a maioria aposta na alta, a gente costuma ver o mercado indo contra essa maioria. Infelizmente, isso é comum, tá? E a gente tem que ir aqui para o Liquidation Reach Map de 7 dias, né? Porque nos últimos dias a gente viu o Bitcoin buscando bastante liquidez ali na região dos 63.800, perto dos 64 mil dólares, tá? E uma boa parte daquela liquidez que estava acima já foi consumida. E agora a gente tem uma liquidez ali abaixo, na região dos 60.500, tá? 60 mil. Só que assim, pessoal, não tô vendo grandes formações de nível de liquidez, tá? No mapa de calor parece que ainda tem bastante lá no 64, né? Talvez 63.900, tá? Indicando que talvez o Bitcoin pode ir naquela região ali, mas eu não sei, tá? É uma liquidez aí que não dá para saber se naquela subida dos últimos dias aí, desse domingo e dessa segunda, o Bitcoin pegou, tá? Então,
Não tem níveis muito novos aqui de liquidez se formando, tá? Eu não sei, eu não tô muito vendo nada de muito relevante aqui nesse mapa de calor por enquanto, não. Nada de novo, tá? Para mim, se depender desse mapa de calor aí, o Bitcoin pode ficar estagnado amanhã e na quinta-feira, tá? Já que são dias aí que o mercado ele tende a ficar um pouco mais parado, a não ser que a gente tenha dados macroeconômicos amanhã que sejam muito diferentes do que o mercado está esperando, tá? Temos que ir aqui também para a situação das outras criptomoedas, tá? A Ethereum, para mim, ela segue aí dentro daquele triângulo descendente. Não tá um gráfico fácil aqui na Ethereum, tá um gráfico aí que ele dá sinais aí. Ao mesmo tempo que ele faz um padrão, ele vai lá e descaracteriza, né? Na semana passada a gente via a Ethereum rompendo para baixo um triângulo descendente. Agora ela voltou para a região em que ela estava e parece que ela está formando outro, tá? De qualquer forma, o triângulo descendente é um padrão baixista. Se a Ethereum romper para baixo, o alvo está ali nos $3.100. Continua a mesma situação. Outra criptomoeda aí que a gente não pode deixar de comentar, a da Cardano. Pegou meu stop hoje, tá, pessoal? Eu tinha abrido uma posição, tinha montado uma posição na ADA Cardano aí, mas ela foi ali acima dos 41 centavos e pegou o meu stop loss, tá? E a Cardano, galera, ela tá naquela situação também, rompeu para baixo um triângulo descendente, tem vários sinais de queda no gráfico, mas parece que ela tá retestando a região ali do triângulo descendente, a região ali dos 42 centavos, é uma região que foi suporte, agora virou resistência, tá? Vamos ver, se ela passar acima que ela vai acabar descaracterizando esse triângulo igual a Ethereum fez, tá? Vamos aguardar aí e ver. Eu acho um pouco difícil a Cardano ter força agora para passar os 42 centavos, porque não tá tendo muito volume, tá? A Cardano até que subiu bem hoje aí, 3,77% de alta no dia, né? É relativamente, eu vou falar que é forte, mas deu uma subida aí considerável. A Matic segue naquela mesma situação, ela parece estar rompendo ali aquele triângulo simétrico que ela está formando, mas sinceramente eu não confio muito nesse padrão gráfico. Mas só para não deixar vocês aí sem uma projeção, né? Se a gente for procurar o alvo desse triângulo ascendente, aliás, esse triângulo simétrico rompido para cima é ali na região dos 62 centavos, região dos 62 centavos de dólar, tá? O que significa que a Matic poderia ali voltar para a região dos 62 centavos, que foi uma região de suporte rompida para baixo, que agora virou uma região de resistência, tá? Outra moeda aí que a gente tem que não pode deixar de olhar é a Binance Coin, né? Moeda também importante aí do mercado, tá? A Binance Coin tá andando de lado nos últimos dias, né? Mas na minha visão ela rompeu também um triângulo descendente parecido com aquele da Ethereum, da Cardano, só que ela tá respeitando mais, né? E o alvo desse triângulo descendente aí da Binance Coin tá ali na região dos 530 a $520, tá? Então para mim a Binance Coin pode cair aí nos próximos dias ou horas, né? Outra criptomoeda que a gente não pode deixar de comentar é a Solana, tá? A Solana é outra moeda aí muito importante no mercado de criptomoedas. Ela tá subindo hoje, pessoal. A região dos $150 ali que estava segurando, estava servindo ali como resistência, parece ter sido rompida para cima, tá? Então isso aqui é importante. Essa atualização aqui na Solana é extremamente importante porque ela pode estar formando aqui, ao romper esse padrão, um ombro, cabeça, ombro invertido. Vou colocar aqui no gráfico de 4 horas da Solana, tá? Se a gente fizer uma projeção aí desse ombro, cabeça, ombro... Quer ver? Ó, deixa eu mostrar para vocês aqui. Temos um possível ombro, cabeça, ombro invertido, tá? E a gente pode fazer uma projeção aqui também para ver até onde ela pode estar subindo aí após romper, né? Porque ela tá rompendo aqui esse ombro, cabeça, ombro invertido. O volume não tá muito legal aqui, tá? Mas é o que a gente tem aqui para hoje, né? O alvo estaria ali nos $185, tá? Então a Solana, que está descolada do Bitcoin, descolada da maioria das altcoins, tá dando sinais de alta aí, tá? Se o mercado, o Bitcoin virar para alta nos próximos dias, a Solana pode facilmente começar um movimento de subida ali até os $185. Então a situação da Solana aí tá um pouco mais interessante, porque nos últimos dias o gráfico dela estava dando sinais de baixa, mas a gente tinha... Eu comentei sempre aqui que a gente tinha essa dúvida, né? Será que não vai sair, será que não vão sair notícias importantes relacionadas aos ETFs que podem fazer a Solana subir? E acabaram aparecendo nos últimos dias e agora graficamente também a Solana parece estar interessante, parece estar com um potencial de subida aí, tá? Outra criptomoeda aí que a gente não pode deixar de comentar é a Ripple, né? Ou XRP, que é uma criptomoeda importante. E ela tá naquela mesma situação, tá? A Ripple é impressionante, né? A gente volta no gráfico dela, parece que não mudou
Nada, tá? Ela tá dentro aí de um triângulo descendente. Se ela romper para baixo a região ali dos 46 centavos de dólares, o alvo para ela tá nos 33, mas por enquanto não rompeu nada e continua aí numa situação bem indefinida, tá? Outra criptomoeda aí que a gente não pode deixar de comentar, né, que é uma criptomoeda grande aí do mercado também, é a Avax, tá? E a Avax, pessoal, ela tá conseguindo se manter ali naquela região, parece estar fazendo um pullback ali naquele ombro, cabeça-ombro gigantesco aí, que ela parece estar rompendo para baixo, tá? Mas no geral aqui tá um gráfico meio difícil, tá? Dá para você ver um ombro, cabeça-ombro invertido aqui também no 4 horas da Avax, mas ela tem uma resistência que ela não conseguiu quebrar, que é a região ali dos 29, 30 dólares, tá? Se ela não quebrar aquela resistência, fica difícil aí dela continuar subindo. O gráfico dela é um gráfico que está mais baixista, tá? Temos que ver aqui também a situação da criptomoeda Chainlink, né, que é outra criptomoeda relevante aí no mercado como um todo. E ela também parece estar formando um ombro, cabeça a ombro no tempo gráfico maior, só que a Chainlink ainda não rompeu, tem que romper os 12,50, 12 dólares para baixo. Se isso acontecer, o alvo dela está na região dos 6,80, mas por enquanto não está muito claro. Nos tempos gráficos menores, ela também parece estar fazendo um ombro, cabeça a ombro invertido, mas sem volume, sem uma confirmação muito boa, igual a Avax, né? Então, o que eu tô vendo aqui, pessoal, é uma situação bem difícil aí no geral, o mercado bem difícil de operar, bem difícil de tomar decisões. As moedas fazem um padrão gráfico, vão para o outro lado, né? O Bitcoin estava fazendo uma armadilha ali no domingo, ele voltou a cair, tá? Mas não foi uma queda grande. O mercado tá difícil, pessoal, sem padrões novos, mas no geral, para a maioria das altcoins, a gente ainda segue com padrões baixistas, enquanto o Bitcoin está numa região de suporte, beleza? No mais, pessoal, amanhã cedo vou atualizar vocês em relação aos dados econômicos que forem saindo, vou mandar lá no canal do Telegram, tá? Então não deixe de seguir o nosso canal no Telegram. Desejo a todos aí uma excelente noite de terça-feira, um bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau!